Olá, alunos! Nós vamos falar sobre o PET 2, que é o Plano de Estudos, tutorado de Matemática do segundo ano, tá? Nós vamos falar da semana 1 do ensino médio. Meu nome é Samir, tá? Nós vamos falar sobre o tema de análise combinatória. E dentro da análise combinatória, o que nós vamos falar? Sobre a permutação simples na forma prática. No exemplo da página 13, antes de falar do exemplo, eu vou relatar o seguinte, que a permutação, ela relata as possibilidades, que a gente pode estar fazendo com uma determinada ordem, uma determinada sequência, de forma distinta. Tá? Então, quantas possibilidades que eu posso estar fazendo com essa sequência, ok? E onde que a gente usa muito essa questão da análise combinatória? Na parte do banco, nos trabalhos que são vinculados ao banco. Tá? Nas placas de carro, também a gente vai ver essa questão da análise combinatória sendo trabalhada. Tá? Na hora de fazer aquelas combinações sobre as senhas dos bancos, a gente vai ter, às vezes a gente pode ter a mesma senha que o outro, só que de forma trocada. Então, tendo essa sequência, o banco tem um controle e nem uma responsabilidade que o outro não tenha acesso à nossa conta. Então, por isso a gente tem que ter, senão as senhas também vão acabar. Então, a gente tem que ter essa sequência aí. Tá? Então, na página número 13, nós temos um exemplo que relata o seguinte, nesse exemplo. Ele te dá algumas letras A, B e C, e pede as possíveis possibilidades que a gente possa estar formulando com essas letras. Então, a permutação simples é muito usada para essa questão de anagramas, dessas combinações de letras ali. Para formar os anagramas. Então, quais são as possíveis possibilidades que nós vamos ter aqui na forma prática? Como que a gente vai fazer? Primeira possibilidade que a gente vai ter a possibilidade de A, B, C ser formado. Eu vou utilizar qual outra possibilidade que eu tenho de formar com a letra A, sendo o A estando na primeira posição. Então, eu vou ter outra possibilidade de trocar o C, B, tá? Qual outra possibilidade? Aqui com o A estando na primeira posição não tem outro jeito, Agora, tendo o B na primeira posição, se vocês fizerem dessa forma, vocês não vão errar. Tendo o B na primeira posição, como que vai ficar? Nós vamos então ter, nas outras duas possibilidades, nós vamos ter o A e o C. Tendo o B nessa possibilidade ainda, eu vou ter o que? A troca aqui do C, A. Tá ok? Não tenho mais como fazer a troca tendo o B na primeira possibilidade. Agora, ficando o C na primeira possibilidade, eu ainda vou ter as duas possibilidades aqui, sendo o que? A, B. Tendo o C ainda na primeira possibilidade. Então, eu vou ter qual troca aqui? Do B com o A, tá? E aí, quantas possibilidades eu vou ter aqui? 6 possibilidades de arranjo aí, tá ok? Agora, vamos ver o exemplo número 1 da apostila, dessa mesma página, o exemplo 1 dessa mesma página. A letra B. A letra A, ela é igual a essa possibilidade do A, B e o C. Com a palavra lia, É a mesma forma. Então, vamos pegar a letra B dessa página, o exemplo número 1 dessa página 13 aí. Tá? E qual é a palavra que ele coloca lá? É o Luiz. Observa que nós temos o quê? 4 letras. Tá? Então, 4 letras para ser perguntado. Então, qual é a primeira possibilidade que eu vou ter? Luiz. Tá? Mantendo o Luiz na primeira possibilidade. E o U?
Na segunda, eu ainda vou poder trocar aqui o Z e o I, certo? Tendo ainda L, agora eu vou pegar o I. Vou trocar o I aqui, ó. Vou passar o I para o lugar do U e vou manter o L, tá? O L vai manter ainda para a gente ver quais são as possibilidades que estão faltando. Então, ó, eu vou pegar agora o I e vou passar no lugar do U. Então, eu vou ter aqui agora o U no lugar do I, o Z. Ainda nessa possibilidade aqui, ó, do L e o I na segunda, eu posso ainda trocar esses dois aqui, ó, Z, U. Não tem outra possibilidade. Com o L ainda, nessa possibilidade aqui, eu vou agora passar no lugar do U, eu vou passar o Z. E, vamos dizer assim, a forma vulgar, vamos escorregar, tá? Vamos escorregar aqui o U e o I para as duas últimas possibilidades, tá? Mantendo ainda o L, o Z, nós vamos trocar aqui o I vai para o lugar do U, tá? Nós temos aqui, ó, uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, 4, 5, 6. Só aqui, olha. Então, o que a gente pode observar? Que para cada letra dessa, para cada letra, eu vou ter o quê? 6 possibilidades para cada letra. Depois a gente vai somar para a gente ter o total de possibilidades, tá? Então, olha para vocês. Então, aqui, aguarda essa quantidade aqui. Nós fizemos, então, com o L na primeira posição. Agora, nós vamos fazer com o U na primeira posição. E eu vou passar o L para o lugar do U. Então, eu vou ter U, L, I e o Z. Mantendo o L na segunda, o U no primeiro e o L na segunda. Eu vou ter o Z e o I. Agora, o que eu vou fazer? Mantendo o U ainda aqui, ó. Eu vou passar agora o I para a segunda posição. Então, o que eu vou ter aqui? Vou passar o L no lugar do I. Olha lá, vai ficar os dois, o L e o Z no final. Mantendo ainda o U, o I, e vou trocar só os dois aqui, ó, o Z e o L, ok? Então, eu tenho aqui todas as possibilidades tendo essas duas primeiras letras aí. Mantendo agora o U na primeira ainda, porque eu tenho que fazer 6 possibilidades para cada letra, lembrando isso. Então, olha aqui, ó. Eu tenho agora o U na primeira possibilidade e no lugar do I eu vou colocar o quê? O Z, tá faltando o Z. Então, o Z, então vai ficar aqui o L e o I. Então, mantendo o U e o Z, eu vou trocar aqui, vai ficar outra possibilidade diferente. Ó, olha o que os bancos fazem, tá? Então, eu tenho mais aqui, ó, as placas também, né, de carro. Olha o que eu tenho aqui, mais 6 possibilidades. Tá ok? Eu vou agora prestar essa parte acima aqui, ó. Agora eu fiz com o L e o U. Falta com o I. O I na primeira posição. E aí eu vou colocar aqui agora quem? O L, o U e o Z. Certo? Mantendo o I agora na primeira posição. Então, eu tenho aqui mantendo o L, eu vou trocar essas duas posições aqui. Outra combinação diferente, ó. Ok? Mantendo agora o I, eu já fiz com o L, eu vou fazer com o U. E colocar no lugar do U, o L. Olha lá. E o que eu vou ter aqui agora? O I, o U, e trocar só o Z e o L de posição, ó. Olha lá. Mais duas aqui. Mantendo ainda o I na primeira posição. Eu fiz com o L e o U, agora o Z na segunda posição. E o que vai faltar aqui pra gente? Vai faltar o L e o Z. Ok?
Então eu tenho ainda o I, o Z, trocando aqui, de perdão aqui, seria o U, né? O U aqui, ó, tá? E aqui eu tenho o quê? O U e o L, ok? Então eu tenho aqui mais 6 possibilidades, tá ok? Guarda isso aí pra gente somar daqui a pouco. Agora nós já fizemos com o L, com o U, com o I, falta com o Z na primeira posição. Passando o Z para a primeira posição, eu vou dizer de uma forma vulgar, né, digamos assim, vou escorregar as outras letras para as outras posições. Ah lá. Mantendo o L na segunda, ó, eu vou trocar só as duas últimas de posição, ó. Outra possibilidade diferente. Agora eu tenho aqui, ó, vou colocar o U na segunda posição. Aí vai vir L e I, ok? Trocando aqui ainda, olha, o L com o I. Olha lá. E L, o final. Outra possibilidade diferente. Eu tenho agora o Z na primeira posição, mas ainda está faltando para mim o I. O I na segunda. Então eu vou ter L, U, Z, I, troca as duas últimas de posição. U, L. Todas as posições de forma diferente. Eu tenho 6 possibilidades ali, ó, diferentes nessa outra posição. Aí eu falei para vocês guardarem essas numerações, certo? Eu tenho no L na primeira posição 6, mais o U na primeira posição 6, mais o I na primeira posição 6 possibilidades. Total. Ok? E eu tenho com o Z na última posição, na primeira posição também, 6. Eu tenho um total aqui, ó, 12 mais 12, 24 possibilidades. Ok? Esse é o meu resultado final. Isso de uma forma o quê? De uma forma prática. Tá? Dá um trabalho? Dá. Mas eu tenho essa possibilidade aí na forma prática. Tá ok? Vamos ficar por aqui, depois eu vou falar da segunda parte.